Olá, aluno! Olá, aluna! Quem está de passagem por esse canal, curiosos. Hoje nós vamos falar de integral definida. A gente vai ver uma representação geométrica para integral definida com o auxílio do GeoGebra e depois a gente vai fazer os cálculos a partir do teorema fundamental do cálculo. Então, nós vamos começar considerando como seriam as integrais definidas do ponto de vista geométrico, tá? Então, quando eu faço o cálculo de uma integral, eu estou interessado, do ponto de vista geométrico, em calcular a área abaixo de uma curva que está sendo representada por uma função no plano xy. Então, como exemplo, eu coloco aqui a função f, que é a parábola f de x igual a x ao quadrado, e eu estou interessada nessa figura em calcular a área abaixo dessa curva do intervalo de 0 até 1. Para o cálculo da integral definida, também é preciso ficar evidente que nós precisamos de um intervalo para o cálculo dessa área pretendida, tá? Então, a gente vai agora observar como funciona essas aproximações para a área pretendida, uma vez que a gente não tem uma fórmula geométrica que determina a área abaixo da parábola, que é uma curva super simples, considerando a parábola mais simples, inclusive, que nós poderíamos ter escolhido. Sendo assim, nós temos aqui no GeoGebra, então, uma animação que vai nos mostrar como é que funciona essas aproximações para a área pretendida a partir do que nós chamamos de soma de rima. O que são somas de rima? Somas de rima é a gente supor que nós consigamos aproximar a área pretendida a partir de retângulos que podem ser colocados acima da área original, como são esses retângulos que estão aqui em lilás, ou podem ser colocados abaixo da área original, como são esses retângulos em rosa. Aqui eu tenho uma aproximação com 2, eu vou colocar aqui outras, para a gente ver como funciona, à medida que nós aumentamos a quantidade de retângulos, a área pretendida ela vai ficando mais próxima da área que nós gostaríamos, enfim, se a gente colocar poucos retângulos, a área fica diferente, há uma distorção considerável. Quanto mais retângulos eu coloco, melhor. Então, eu vou mostrar aqui, imagina que a gente estivesse fazendo correr aí, eu coloquei como quantidade máxima de retângulos que nós poderíamos colocar nessa área de 1024, ou seja, nem é uma quantidade tão grande assim, a gente poderia até pedir para o GeoGebra calcular com mais retângulos, mas com 1024 a gente já percebe, inclusive, que tanto a aproximação superior, que é o que está sendo feito com a cor lilás, que é o último aqui, por isso que ele está se sobressaindo, e a aproximação com os retângulos inferiores, elas já são iguais, certo? E a gente ainda nem chegou no total aí de retângulos, que é 1024. Bom, então agora a gente já está retornando, percebem aqui que o meu parâmetro B, que eu coloquei aqui como parâmetro que vai variando, a gente já está retornando, já fomos até o máximo, agora a gente já está retornando e a gente pode perceber então que nós estamos colocando já uma quantidade menor de retângulos, então você já tem aqui, vou dar um zoom, já dá para a gente perceber que existe uma sobra, em relação à área pretendida. A gente já está começando a perceber, inclusive, variações de cores, entre o lilás e o rosa. E à medida que quando a gente colocar menos retângulos ainda, a gente vai cada vez mais ver essa diferenciação, e uma distorção em relação à área que nós gostaríamos, certo? Então, estamos quase chegando, pronto, estamos quase lá. Essa aqui é um retrato, então, da aproximação quando eu uso 6 retângulos, tá bom? Voltando lá para o nosso quadro, então, agora a gente vai definir do ponto de vista algébrico o que seria um cálculo dessas áreas, tá? Então, a ideia da integral baseado nessas somas de rima é a gente
fazer o limite quando o n tende a infinito. Quem é o n? O n é a quantidade de retângulos que nós colocamos ali para aproximar a área pretendida, onde esse intervalo vai de 1 até n, né? E essas somas são o quê? As somas das áreas dos retângulos, onde ΔX é a variação ali da base e f de xi é a altura para um determinado xi escolhido. Fica claro aqui, olha, que a gente está dividindo o meu intervalo em x0, x1, x2, x3, até um determinado xn, e a gente pode perceber que justamente nesses extremos dos intervalos nós estamos tomando as alturas, tá? Então a altura desse retângulo ela é a imagem de algum xi, da mesma forma que a altura desse retângulo é a imagem de algum xi, e assim sucessivamente. Tá? Então, esses aqui são os somatórios dos n retângulos que eu coloquei, e quanto mais retângulos nós colocamos, melhor a gente tem a aproximação para a área pretendida. Do ponto de vista algébrico, como a gente vai fazer o cálculo dessa área pretendida? O cálculo é simples. Se eu tenho uma função contínua no intervalo, né, definido, então a integral ela vai ser a primitiva desta função, calculada no extremo superior, menos a primitiva desta função, calculada no extremo inferior, pelo que nós chamamos de teorema fundamental do cálculo, tá? Então, quem é a primitiva? A primitiva é a função que, quando eu derivo esta, eu obtenho a função que está dentro aqui do meu integrando, tá ok? Então, a derivada da primitiva é igual à função que está dentro do integrando, né? E a função que nós estamos integrando. E aí nós colocamos esse dx com analogia a esse ΔX, indica para a gente a variável, né, da minha integral. Então, para finalizar, a gente vai fazer o cálculo da integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx, que é justamente a área que nós estávamos calculando ali através da animação utilizando o GeoGebra. Então, vou reproduzir aqui embaixo, integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Qual é a função primitiva de x ao quadrado? É a função tal que eu derivei da x ao quadrado, que é esta, x ao cubo sobre 3, onde o x varia de 0 até 1. Então, nós temos 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo é 1 sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3 não é 0, aliás, é 1/3 no total, ok? Então, se a gente for olhar, 1/3 é uma dízima periódica que vai dar 0,333 e assim por diante. Olhando lá para o GeoGebra, como a gente fez a nossa animação, a gente pode perceber que nessa foto aqui com 6 retângulos, as minhas somas superiores elas estão dando 0,42, ou seja, uma área maior do que a área que nós deveríamos ter, certo? Enquanto a soma inferior está dando 0,25, que é uma área menor do que a gente deveria ter, que é 0,333. Então, se eu faço uma foto aqui, olha, com os 1024, percebam que já está 03328, 03338, ou seja, as somas já estão bem mais próximas do valor que nós gostaríamos de ter. Embora, como eu falei, 1024 não é um número muito... Então, considerando as somas superiores e inferiores, né, a gente tem aí um valor aproximado, né, mas eles ainda estão distantes do valor da dízima, que é um valor para o infinito. Enfim, mas como comentei, o valor 1024 não é um valor muito grande, a gente poderia colocar um valor muito maior, e aí esses valores dessas somas seriam mais próximos, então, do valor que nós obtivemos lá com o cálculo algébrico. Tá bom? Então, é isso. A gente falou, então, da integral definida. Vimos aí a definição do ponto de vista geométrico, usando uma animaçãozinha no GeoGebra. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram esse vídeo, compartilhem, deixem o seu like e nos vemos nos próximos encontros aí nesse canal. Agradeço mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.